Olá, meus amigos, continuando a lição número 12, falando sobre o livro de Deuteronômio no Novo Testamento. Hoje, na parte de segunda-feira, vamos falar sobre levantando o rosto. Interessante essa expressão, levantando o rosto, e mostra como Deus não faz nenhuma distinção das pessoas. A Bíblia chama de acepção de pessoa. Isso é muito importante, porque Deus nos trata como seres iguais. Por isso, é importante que nós entendamos que essa diferenciação de pessoas não existe para Deus. Deus assim encara as pessoas todas como candidatas à salvação. Por isso, hoje, o ser humano consegue diferenciar as pessoas pela cor, pelo status, assim, até pela fisionomia, as pessoas selecionam as pessoas. Então, se você chega numa repartição, por exemplo, ou num banco, e tem vários atendentes, você olha aquele que tem o rosto mais agradável, ou aquele que se adapta com o seu perfil psicológico. Então, você seleciona, escolhe. Isso se chama acepção de pessoas, e Deus diz que não faz acepção de pessoa. Havia um rei que recebia todos os dias a presença dos seus súditos e pela manhã todos traziam presentes para o rei. Havia um mendigo que trazia todo dia uma maçã. Colocava ali perto do rei, reverenciava o rei e entregava a maçã. O rei pegava a maçã, olhava para a maçã, olhava para o mendigo e o mendigo então saía. E assim que ele saía pela porta do palácio, o rei então fazia uma zombaria, um gracejo, dizendo: mas é um infeliz mesmo, né? Me trazendo uma maçã. Eu, um rei poderoso, recebo uma maçã de presente. E ele pensa que é. Então o rei dava risada e todo mundo então acompanhava o rei nessa zombaria. Um dia o rei recebeu mais uma maçã, colocou lá no cesto, tinha um cesto do lado do trono, colocou ali aquela mais uma maçã. E quando foi à tarde, um dos macacos preferidos do rei, que ficava sempre ali brincando, o macaco pegou uma maçã e deu uma dentada. E de dentro da maçã caiu uma pérola, bonita, preciosa. O rei olhou e disse: que é isso? Então mandou examinar, todas as maçãs tinham pérolas dentro. Mandou chamar o mendigo, disse: o que é isso? Se o senhor está me presenteando com pérolas todos os dias. Então o mendigo disse: majestade, o senhor me perdoe, mas todas as vezes que eu chego aqui, eu percebo que o senhor me olha com certo desdém. Então, eu, na verdade, não sou um mendigo, eu sou um homem rico. E eu só queria dizer ao Senhor que o Senhor trata as pessoas de maneira desigual. O Senhor me olha com desdém, diferente do que olha para um nobre que vem trazer um presente para o Senhor. Às vezes até com o coração, com raiva do Senhor, mas para agradar, o Senhor traz um presente. E o Senhor me olha assim, me olhava com desdém, eu percebia o seu olhar de desdém. Eu sabia que o Senhor zombava de mim. Eu trazia todos os dias uma maçã como uma pérola para dizer ao Senhor que existem pessoas simples que têm verdadeiro valor dentro de si. Espero que o Senhor tenha aprendido a lição. Me perdoe a insolência, mas espero que o Senhor tenha aprendido a lição. O rei disse: olha, meu amigo, eu agradeço demais. Realmente eu zombava do Senhor, imaginava o Senhor uma pessoa assim, muito simples, até meia boba. Mas eu vi que eu errei no meu julgamento, tá? A partir de hoje, julgarei as pessoas todas de maneira igual. Obrigado pela lição que o Senhor me ensinou. Então, essa lição deve servir para a gente também. Quando olhamos uma pessoa, não vamos fazer um pré-julgamento de como uma pessoa é. E na pergunta de número 2, diz assim: ao recordar a história de Israel para o povo no limite da terra prometida, naquele momento, o que Moisés disse que é importante para todos nós hoje? Aqui tem o texto bíblico, Deuteronômio 10, 17, 18, diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. É Deus grande, poderoso e temível, de maneira que não faz acepção de pessoa, nem aceita recompensas, nem suborno. Deus faz justiça ao órfão e à viúva, e também ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Olha o que Moisés disse para o povo: vocês sabem que Deus é grandioso demais, é um Deus até temível, terrível, se nós formos olhar o seu esplendor. A sua santidade é grandiosa. No entanto, Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata todos iguais. Ele faz justiça ao órfão, à viúva. Ele ama o estrangeiro e dá-lhe pão e dá-lhe roupa também. Isso foi para as pessoas, assim, uma espécie de uma chicotada, porque em Israel havia pessoas que, assim, faziam diferenciação. Diz a Bíblia que quando Israel saiu do Egito, diz que um povo misto foi junto com eles. E sabe onde esse povo morava? Na beirada do arraial. Eles não moravam junto com os judeus. Eles moravam nas extremidades do arraial, como se fosse uma favela, uma comunidade ali, assim, à parte. Então Deus disse: eu amo o estrangeiro e eu dou pão e roupa para ele. Então Deus foi muito enfático
nessa questão, porque quando os egípcios conquistaram alguns povos, eles jogavam lá na terra de Gósen, onde estavam os escravos hebreus. E muitos se adaptaram ali, mas quando saíram, eles fizeram questão de que essas pessoas, que não eram judeus assim naturais, habitassem em redor do arraial. Então Deus disse que não fazia acepção de pessoas. Então, para a pergunta, que instruções deu Moisés e que mostram que é uma instrução maravilhosa? A resposta é: Moisés mostrou que Deus é bondoso com todos. Deus é imparcial ao tratar as pessoas. Ele é justo com todos e cuida dos mais fragilizados, como o órfão, como a viúva, como os estrangeiros, e nos ensina como devemos tratar as pessoas hoje em dia em nosso trato cristão. Muitas vezes nós, fazemos diferenciação das pessoas. Tá? A expressão de Moisés, que Moisés utilizou para falar de Deus como aquele que não trata as pessoas com parcialidade, vem de uma expressão que era comum no Velho Testamento, tá? E depois também no Novo Testamento também. Quando um rei ou um juiz ia julgar uma causa, daí a expressão levantando rostos. O juiz, geralmente, na hora de dar o veredito, ele pedia que a pessoa levantasse o rosto. E na hora da pessoa levantava o rosto, aí o rei olhava se era amigo, se era inimigo, se era conhecido, se era desconhecido, se era rico, se era pobre. O rei ou o juiz olhava e, de acordo com a expressão da pessoa, ele dava o veredito, ou o conhecimento que ele tinha daquela pessoa. Diz que o Senhor não levanta os rostos das pessoas. Deus trata as pessoas todas de maneira igual. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo mostrava isso. Ele mostrou simpatia com todas as pessoas. Ele falou com Nicodemos, que era um homem rico, e conversou com um paralítico no tanque de Betesda, sem nenhuma cerimônia. O Senhor Jesus usou a mesma cortesia. Falou com Herodes de uma forma, e usou a mesma forma, a mesma postura, para falar com o leproso que lhe pedia ajuda. Então, o Senhor Jesus Cristo tratava as pessoas todas de maneira igual, ou seja, era um tratamento imparcial, ou seja, colocava todos de maneira igual. Até o Senhor Jesus contou a história do juiz iníquo. Jesus disse: havia um juiz, que ele era um juiz ímpio, e havia uma viúva que importunava o juiz para que ele julgasse a sua causa. E o juiz, então, não queria julgar e protelou, até que um dia o juiz disse: sabe de uma coisa? Essa mulher vai acabar me prejudicando, ou seja, falando mal de mim. Eu vou julgar a causa dela. E então o juiz julgou a causa da viúva. E Jesus disse: não é assim o vosso Pai Celestial. Ele trata a todos de maneira igual e dá atenção a todos, tá? Ellen White, em Meditações Matinais, de 1968, na página 267, diz o seguinte: quem alega ser cristão deve examinar-se e ver se é tão bondoso e considerado para com os semelhantes. Cristo ensinou que posição ou riqueza não deve fazer nenhuma diferença em nosso trato com as pessoas. E que à luz de Deus, nós somos todos irmãos. Posses terrestres ou honras mundanas não contam na avaliação do homem perante Deus. Deus criou todos os seres iguais e Ele não faz acepção de pessoas. Ainda bem, Deus não faz acepção de pessoas, porque senão os mais pobres estariam assim invalidados, né? Ou menosprezados. O Senhor Deus trata todos de maneira igual, nós louvamos o nome do Senhor por isso. Pergunta número 3, o que os textos bíblicos nos ensinam sobre a máxima, o princípio de Deuteronômio 10, verso 17. Deuteronômio 10, 17 diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é o Deus grande e poderoso, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Então, como esse princípio está mencionado em outros textos bíblicos? Vamos ver? Atos 10, já que estamos falando que Deuteronômio está mencionado no Novo Testamento, esse princípio de Deuteronômio 10, 17, que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, mas não faz acepção de pessoas, está também no Novo Testamento? Vamos ver Atos 10, verso 34. Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Pedro usou assim o princípio de Deuteronômio 10, 17. Paulo, escrevendo ao Romanos 2, verso 11, porque para Deus não há acepção de pessoa. Paulo também utilizou. Efésios 6, verso 9, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, porque para Deus não há acepção de pessoas. Perdão, Efésios 2, 6, verso 9, e Paulo falando agora para os senhores que tinham escravos. E vós, senhores, fazei o mesmo, deixando de ameaças com os vossos servos, sabendo também que o Senhor deles é também o vosso Senhor que está no céu, para quem não há acepção de pessoas. Então Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, disse para os patrões: vocês tratem bem os vossos servos.
Porque Deus que olha para eles, olha também para vocês. E Deus não faz exceção de pessoas. Para Deus, vocês, patrões e os escravos, são assim, estão no mesmo nível. Paulo escreveu à igreja de Colossenses 3, verso 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo de volta, porque não há acepção de pessoa. Pedro também falou, 1 Pedro, verso 1, 17. E invocais por Pai aquele que não faz acepção de pessoas, mas julga segundo a obra de cada um, e por isso deveis andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, a máxima, o princípio que foi mencionado em Deuteronômio 10, 17, o Senhor é poderoso, é Deus dos deuses, é grande Deus, o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Foi usado, então, no Novo Testamento. Os textos, então, utilizados mostram que os escritores, eles, então, se reportaram a esse princípio que está em Deuteronômio 10, 17. Os diversos conselhos nos textos mostram justamente que os seres humanos, em seus relacionamentos, devem mostrar que todos necessitam de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o princípio básico. Deus, quando nos olha, Ele nos olha assim, de maneira igual. Então, não adianta a pessoa querer levantar o queixão. Eu vi um advogado, assim, tão imponente, sabe, na igreja. E assim, ele realmente assim, tem um cargo muito alto no governo, um advogado. Assim, ele estava falando na frente da igreja, com uma certa imponência, e as pessoas se olhando, disse, poxa, era uma igreja muito rica, onde eu estava, fui passar a lição geral lá, e esse advogado, ele, então, estava fazendo um anúncio, ele é ancião da igreja, mas de repente, irmãos, ele teve uma cólica renal, ele foi ficando pálido, colocou a mão nas costas, e rapidamente ele caiu no chão, e as pessoas correram para socorrê-lo. E eu fiquei pensando, tá vendo? Todo mundo é igual quando sente dor. Não adianta querer levantar o nariz, empinar a cabeça, porque quando sentimos dor, todos nós precisamos do socorro, da ajuda de alguém. Por isso é importante que esse princípio, mostrando que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, esteja também em nosso coração. Na Irlanda do Norte, onde tem muita briga entre cristãos e, assim, protestantes e católicos, né? Agora amenizou um pouquinho, mas havia muita briga entre, assim, protestantes e católicos, né? Em uma ocasião, numa das manifestações, uma pessoa caiu dentro do rio, um rio de correnteza, e então alguém disse, alguém tem que salvar esse homem, eu vou salvar. A pessoa segurou o homem que estava pronto para pular no rio, disse, não pula não, é um judeu imundo que caiu lá no rio. Mas o homem disse, não importa, pulou no rio e nadou e salvou o homem. Quando, assim, levantou o homem foi então resgatado, descobriu-se que o homem que havia caído estava se afogando, era um católico. E o que pulou para salvar era um judeu. Não tinha, assim, nenhum tipo de constrangimento. Ele não fazia acepção de pessoa. Para ele, todas as pessoas eram iguais. Não importava a religiosidade. Então, isso nos dá uma lição profunda hoje. Deuteronômio, no Novo Testamento. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse princípio em nossa vida. Não fazermos acepção de pessoas, para que o Senhor possa, assim, trabalhar conosco e o Senhor possa falar através de nossas atitudes. Abençoe os meus irmãos. Nesse dia de segunda-feira, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração. Que haja uma bênção para você e sua família nesse dia. Amém.